Gênesis 14, a partir do verso 1. Nesse tempo, Anrafel era rei de Sinar, Arioque era rei de Elazar, Quedarlaomer era rei de Elão, e Tidal era rei de Goim. E esses 4 fizeram guerra contra os seguintes reis: Bera de Sodoma, Birsa de Gomorra, Sinabe de Admá, Semeber de Zeboim, e contra o rei de Bela, cidade que também se chamava Zoar. Esses 5 reis juntaram os seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto. E o rei Quedarlaomer os havia dominado por 12 anos, mas no 13º ano eles se revoltaram contra ele. E no 14º ano, Quedarlaomer e os seus aliados derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Zuzins em An, os Emins em Savá-Quiriataim, e os Oreus nas montanhas de Seir, perseguindo-os até El-Parã, onde começa o deserto. E depois voltaram até Cádiz, que naquele tempo se chamava En-Mispate, e eles arrasaram a terra dos amalequitas e derrotaram os amorreus que viviam em Azazão Tamar. E então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim, de Bela, saíram com os seus exércitos para o vale de Sidim, a fim de lutar. E contra os reis de Elão, de Goim, de Sinar, de Elazar, e eram 4 reis contra 5. Acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos, em que havia piche, e quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos, mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os 4 reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e Gomorra e foram embora. E Ló, o sobrinho de Abraão, vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro. E levaram também tudo que era dele. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abraão. E o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Manre, o amorreu. Manre e os seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abraão. E quando Abraão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu os seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa, e eram 318 ao todo. E Abraão foi com eles, perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Ali Abraão dividiu os seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Hoba, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo o que os inimigos haviam levado. Abraão trouxe também o seu sobrinho Ló, e tudo o que era dele, e também as suas mulheres, e o resto da sua gente. E depois de haver derrotado Quedarlaomer e os outros reis, Abraão estava voltando para casa, quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé, também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo que entregou os inimigos de você nas suas mãos. E aí Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta. E depois o rei de Sodoma disse a Abraão: fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abraão respondeu: eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália, e assim você nunca poderá dizer: eu fiz com que Abraão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram, mas os meus aliados, Aner, Escol e Manre, podem ficar com a parte deles. Esse é um texto que contém um relato histórico.
Agora, toda vez, ou com muita frequência, quando a Bíblia relata fatos históricos, é porque Deus quer abrir algumas janelas no tempo para que a gente possa enxergar verdades espirituais. Não é por acaso que essa história de uma guerra está aqui colocada. Não é por acaso que esses personagens estão aqui nesse contexto. Deus está abrindo no meio da história uma janela para a gente enxergar e dela extrair verdades espirituais. Com certeza, já havia acontecido muitas guerras na história, e nenhuma delas tinha sido ainda relatada na Bíblia. Essa é a primeira vez que uma batalha é relatada na Bíblia, porque esse não é o foco da Bíblia. Então, se ela está aqui, é que Deus queria abrir alguma janela para a gente perceber verdades espirituais. Por isso, quando eu olho para esse texto, para esse relato bíblico, chama a minha atenção 3 personagens. E eu queria olhar para esse relato bíblico na perspectiva de cada um desses 3. Vou começar hoje pela manhã na perspectiva de Ló. O que a janela da história tem para nos ensinar se a gente olhar a mesma história na perspectiva de Ló? Depois eu queria olhar para essa mesma história na perspectiva de Abraão. O que essa janela da história tem para a gente se a gente olhar a história na perspectiva de Abraão? E por fim, quero olhar essa mesma história na perspectiva de um personagem enigmático da Bíblia, chamado Melquisedeque. E eu quero olhar essa mesma história na perspectiva desse homem. E assim, olhando a mesma história nas perspectivas de cada um desses personagens, eu tenho certeza que Deus vai abrir janelas espirituais para que a gente possa compreender a vontade dele para a nossa vida. Então vamos começar com Ló. Esse é o nosso projeto para hoje de manhã. Primeiro, quem era Ló? Vamos lembrar, se você está estudando a Bíblia conosco, você já sabe um pouquinho de Ló, porque a gente já viu aqui no livro de Gênesis. Ele era sobrinho de Abraão. E com certeza ele tinha aprendido com o seu tio a respeito do Deus Todo-Poderoso. Porque desde muito tempo, quando Abraão saiu lá de Ur dos Caldeus, ele vem acompanhando o seu tio, ele faz parte da família, é como um filho para ele está lá caminhando. E lembra que Abraão nessa época não tinha filhos. Esse moço, agora já homem, era o menino que estava na casa dele. E com certeza ele vira Abraão construir os seus altares, ele vira o momento em que Deus tocar o seu coração para dizer: larga a tua terra, a tua casa, a tua parentela e vai para o lugar que eu vou. E ele vai nesse projeto de fé, e Ló está acompanhando tudo isso. E ele sabe que ele era um migrante, que não tinha nada, que tinha só, quem sabe, alguns animaizinhos e algum tipo de carruagem ou carro para levar suas coisas de um lugar para o outro, ou com algum camelo, alguma coisa assim. E de repente ele vê Deus abençoando a vida de Abraão, e Abraão sendo um homem agora próspero. E ele está vendo tudo isso a respeito da graça de Deus. Na casa de Abraão ele viu os milagres de Deus. E de certa forma, parte da bênção material, porque a Bíblia nos diz no capítulo 13, que agora ele era um homem muito rico, Ló era um homem muito rico, tão rico, que tinha tanto gado que não dava mais para os 2 rebanhos conviverem. E agora ele entende, quem sabe, ele podia ter entendido que parte da bênção material que ele possuía era como que respingos da bênção de Deus sobre a vida do seu tio, que estava agora chegando na sua vida. Mas o seu tio, em um determinado momento da vida, fez algo que Deus não desejava. E a gente aprende coisas boas e coisas más das pessoas. Não só coisas boas. Nessa ocasião, Ló
aprendeu algumas coisas que não foram boas com Abraão. Abraão foi para o Egito. E lá, esse tempo no Egito não foi um tempo que Deus se agradou de Abraão. Ele mentiu. Ele se tornou um homem próspero. Usou de negócios que não eram os jeitos de Deus. E Abraão viu, ou melhor, Ló viu, experimentou, provou um pouquinho do sabor e do jeitão de viver do mundo daquele tempo e gostou. E quando Abraão volta do Egito, ele constrói o altar da adoração, mas em nenhum lugar da Bíblia a gente vai encontrar Ló construindo o seu altar. E na verdade, o que a sequência bíblica nos mostra é um progressivo afastamento de Deus na vida de Ló. E toda vez que a gente começa a namorar ou admirar o jeitão de viver daqueles que não têm a Deus, a gente vai se afastando de Deus. Eu posso conhecer os valores, eu posso ter experiências profundas com Deus, eu posso ter marcas do Todo-Poderoso na minha vida, eu posso saber quem é Deus, eu posso saber de cor versículos da Bíblia, mas eu vou me afastando de Deus. Olha só o que a Bíblia diz em Tiago 4, verso 4. Diz assim a Bíblia: gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. O que a Bíblia está querendo ensinar para a gente? É que quando eu começo a admirar os métodos, os valores, o jeito de viver, de resolver problemas que a sociedade tem, eu começo a me afastar dos métodos, dos valores, do jeito de viver que Deus tem para a minha vida. E toda vez que eu me afasto do jeito de Deus na minha vida, eu estou em guerra com Deus. Não tem jeito de eu viver paz com Deus se eu estou lutando contra os valores de Deus. E de alguma maneira a guerra que está dentro de mim vai aparecer do lado de fora da minha vida. E essa guerra que vai acontecer com a sociedade de Sodoma e Gomorra e os outros povos que estão ao seu redor, com esses outros reis, e que vai ter consequências na vida de Ló, que talvez alguém vai dizer, não, Ló não tem nada a ver com isso. Não, mas todo aquele sistema estava debaixo de um juízo de Deus. A guerra que está no coração se manifesta na vida. A impressão que eu tenho é que com o tempo, Ló e a sua família foram pouco a pouco se conformando com o mundo, a ponto de, para evitar uma guerra na família, Ló e Abrão se separaram. E ele escolhe então, Ló escolhe os vales férteis e se aproxima de Sodoma e Gomorra, porque ele está obcecado por aqueles valores, e sem perceber que o que ele realmente desejava era uma conformação com o jeito de pensar, de viver do mundo que ele escolhera. É tão sutil isso. Se você perguntar para Ló, quem é o teu Deus? Ele vai dizer Elohim. Eu vi, eu ouvi, eu sei quem ele é. Se a gente perguntasse para Ló, o que Deus já ensinou, ele poderia dizer de cor. Mas o que estava acontecendo é que o coração de Ló estava se afastando de Deus e cada vez mais se aproximando do sistema de valores que o mundo do seu tempo tinha.
E Efésios capítulo 2 vai ensinar para a gente que esse sistema de valores está debaixo do poder do príncipe das trevas. Há uma inteligência por trás que está controlando esse sistema de valores. E é por isso que a Bíblia vai dizer em Romanos 12, versículo 2, olha o que a Bíblia diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês, e assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. O que eu acredito é que a lição espiritual que essa história me revela na perspectiva de Ló é que Deus nos disciplina antes do dia mau. Que Deus nos disciplina antes, para que possamos nos arrepender e mudar, de maneira que o dia do julgamento deste mundo não coincida com o dia do meu próprio julgamento. Porque se Deus não nos disciplinar antes, Ele vai ter que nos julgar junto com esse mundo. E é isso que diz a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 32. E é muito interessante que esse texto está no contexto da ceia do Senhor. E ele diz assim: examine-se a si mesmo, quando você estiver pegando o pão para beber o vinho, lembra que Jesus morreu por você, arrependa-se do seu pecado, muda de vida. Por quê? Verso 32. Mas somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados junto com o mundo. Nesse tempo, Deus já sabia que logo teria que destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Capítulo 19 do livro de Gênesis, nós estamos no 14. As cidades de Sodoma e Gomorra seriam destruídas, o juízo de Deus viria sobre a terra. Deus já sabia que essas cidades seriam destruídas por causa dos seus pecados e dos valores que elas defendiam. E lá no capítulo 18, verso 20, ele já anuncia para Abraão que isso vai acontecer. No capítulo 19, versículo 13, ele manda os seus anjos para fazerem isso. E no capítulo 16 do livro de Ezequiel, versículos 49 e 50, ele vai falar quais eram as coisas que estavam pedindo o juízo de Deus. E ele vai dizer assim, Ezequiel 16, versículos 49 e 50, Sodoma e as suas filhas eram orgulhosas, porque tinham muita comida e viviam no conforto, sem fazer nada, porém não cuidaram dos pobres e dos necessitados. Elas foram orgulhosas e teimosas, e fizeram as coisas que eu detesto, e por isso eu as destruí, como você sabe muito bem. Sabe o que estava acontecendo no coração daquela sociedade de Sodoma e Gomorra? E que começou a acontecer no coração de Ló? Sutilmente, eles começaram a ficar muito orgulhosos deles mesmos. Nós somos bons, hein? Nós vivemos numa terra que emana leite e mel. Olha que maravilha a nossa terra. Olha, você viu a nossa produção, que maravilhosa. Você viu a nossa economia, que maravilhosa. Nós somos bons, hein? E eles não entendiam que tudo que eles tinham era bondade do Senhor. Porque na hora que Deus mandou a destruição sobre aquele vale, se você for hoje naquele vale onde existiam essas cidades, é onde está o Mar Morto. É um deserto, não tem nada. Eu acho que Deus deixou aquilo como uma marca para a história. Nem peixe tem naquele mar. Você já viu um mar que não tem peixe? Porque tem tanto sal naquele mar que nenhum peixe sobrevive. É morto, aquele vale é deserto. É morto. Porque Deus estava dizendo assim, olha,
Tudo que você tem é graça de Deus sobre a tua vida. Mas quando eu começo a olhar para a minha vida e me orgulhar de mim mesmo, eu vou criando dentro de mim um buraco que me separa de Deus. E mais, a Bíblia diz que eles não ficaram só orgulhosos, eles se tornaram teimosos. E sabe, essa é a maior desgraça. Sabe por que Sodoma e Gomorra foram destruídas? É porque várias manifestações da misericórdia de Deus tinham batido na porta de Sodoma e Gomorra e também de Ló. E eles não eram capazes de entender que era Deus que estava falando com eles. E a teimosia deles se manifestava nos seus valores. E o que acontece? Quando eu me torno orgulhoso e teimoso e acho que sou o dono da verdade, eu começo a construir um sistema de sociedade que não tem amor, que não tem justiça, que não tem misericórdia. E esse era o sistema de sociedade opressivo que aquelas cidades começaram a construir. E depois, se eu sou o dono da verdade e só vivo para mim e para os meus prazeres, eu começo a me enredar por um estilo de vida que é dissoluto em todos os seus aspectos. É interessante porque quando eu olho para Sodoma e Gomorra e vejo o mundo de hoje, eu vejo muito parecido. Porque há alguns valores que são muito próximos. O que significa não ter misericórdia? É quando o meu direito é mais importante do que a vida do outro. Quando eu vejo as liberdades individuais crescendo a tal ponto que as liberdades coletivas sejam apagadas, eu fico vendo alguma coisa muito parecida com aquilo que existia naquela época. Quando eu vejo o prazer ser mais importante do que a justiça, do que a honestidade, do que a bondade, do que o socorro, do que a misericórdia, eu vejo alguma coisa muito parecida com aquilo que acontecia nos tempos de Ló. E o pior é que Ló era um servo de Deus, e a Bíblia vai dizer em 2 Pedro que ele era servo de Deus, que ele não apenas conhecia a palavra de Deus, mas ele estava tão envolvido com o sistema de valor desse mundo que ele tinha perdido a essência de ser servo de Deus. Quando Deus disciplina a nossa vida, Ele volta a nos dar oportunidades. Às vezes você passou por um tempo horrível na tua vida, Deus colocou a mão mesmo, você tentou de tudo quanto era jeito e não conseguiu. Aí veio graça de Deus. E você sabe que foi livramento de Deus. E Deus diz, agora filho, eu estou te dando a oportunidade de você tomar suas decisões. Escolhe bem. E sabe o que Ló fez? Pegou todas as suas tralhas, toda a sua família, todas as suas riquezas e voltou para onde? Para onde ele foi? Para a cidade de Sodoma. E nada mudou na vida de Ló. E no capítulo 19 do livro de Gênesis, Deus tem que destruir a cidade. E quando Ele destrói a cidade, Ele salva Ló e as suas filhas, porque nem os seus genros quiseram ir com ele. Nem a sua mulher, a mulher ficou no meio do caminho. Para começar a vida agora, morando nas cavernas do deserto. Hoje eu queria convidar você a dar um passo de arrependimento. Presta atenção no que eu estou falando. O que o Espírito de Deus está falando para você é: há valores na tua vida que eu não quero. Há coisas que você está buscando como ideais de vida que não são os ideais do Senhor para você. É
elas não são necessariamente pecados, mas elas estão amortecendo o teu coração e estão esfriando a tua fé. E você está se tornando tão secular como qualquer pessoa da sociedade, onde ninguém pode saber nem que você é crente, nem que você teme a Deus. E estão tão enraizados em você que algumas vezes você nem quer que as pessoas saibam que você serve ao Senhor. Porque afinal de contas, você quer ficar parecido com esse mundo. Hoje começa o dia da virada na tua vida. É isso que a gente vai querer marcar. O dia da virada começou hoje. O dia da mudança começou hoje. O dia dos valores de Deus vai começar agora. O dia da ideologia cair fora e ficar o valor da verdade cristã, que não é uma ideologia, é a palavra viva de Deus, eterna, que vai guardar o teu coração. Começa hoje.